Então, vamos aqui, módulo 4, África, diversidades e contrastes, aí na página 356 do livro de vocês, tá? Então, vamos aqui. Repleto de contrastes, né? A África apresenta mais diversidade étnica do que qualquer outro continente. A riqueza natural e os contrastes, aspectos populacionais envolvendo cultura e condições socioeconômicas são nosso foco de estudo aqui nesse capítulo. Então, você pode observar aqui essa imagem belíssima, tá, do continente africano. E vamos dar início ao nosso conteúdo, então, passando aqui para a nossa página 358, tá? Na página 358, pessoal, aí do livro de vocês podem acompanhar, tá? Aspectos naturais. A seguir, vamos abordar aspectos do relevo, da hidrografia, dos tipos climáticos e da vegetação. Em seus aspectos físicos, a África apresenta algumas características marcantes. Ao observarmos o mapa do relevo e hidrografia do continente, por exemplo, podemos verificar que a maior parte dos planaltos tem seu início próximo à costa, enquanto as principais planícies e depressões estão localizadas no interior. Muitos rios que nascem próximo ao litoral correm em direção ao interior, alguns cavando seu caminho em direção ao oceano e outros desaguando em lagos ou deltas continentais. Do ponto de vista geológico, o continente africano é predominantemente formado por antigos escudos estremeados por bacias sedimentares, com jovens cadeias de montanhas no extremo norte africano, ao longo das montanhas Atlas e também no centro-leste, onde se destaca o grande vale do Rift, tá? Aqui nessa imagem você pode observar o monte, né, Kilimanjaro, tá? Que é um vulcão extinto que apresenta a altitude mais elevada do continente africano, né? Com 5.895 metros. Uma paisagem aqui belíssima, né? Falando aqui, ó, o que é o delta, é um tipo de foz de um rio, tá? Que, em razão da grande quantidade de sedimentos que carrega, apresenta formato aí que lembra um leque, tá certo? Passando para a página 359, rodeado por escarpas e cadeias montanhosas, o Vale do Rift representa um dos aspectos geológicos mais marcantes da África, ou seja, um amplo conjunto de falhas tectônicas que se estende no sentido norte e sul, por cerca de 6.440 quilômetros. Ao longo desse vale, movimentos internos da Terra estão lentamente criando fendas e provocando fraturas na superfície no continente. Algumas dessas fendas, tá, deram origem aos grandes lagos de água doce, com destaque para o Tanganica e o Vitória. Entre as principais bacias hidrográficas da África, podemos destacar do Rio Nilo e seus afluentes, que também formam uma das principais hidrovias do continente. Ao longo da maior parte do seu curso, até desaguar no mar Mediterrâneo, o Rio Nilo atravessa áreas de clima desértico. Suas variações de nível são sazonais, com períodos de cheias historicamente relacionadas com as antigas e atuais populações que ocuparam e ainda ocupam aí as suas margens. Outros rios importantes que constituem bacias hidrográficas são o Rio Congo, formador da maior planície fluvial do continente, e o Rio Níger, terceiro maior rio do continente em extensão. Nessa imagem você vê aqui a prática da agricultura, né, nas margens do Rio Nilo, no Egito. As cheias periódicas do Rio Nilo, que transportam grande quantidade de sedimentos desde o planalto da Etiópia, são consideradas uma espécie de dádiva pela população do Egito, tá? Passando para a nossa página 360, vocês vão observar aqui, ó, um mapa do clima e um mapa da vegetação, tá? Podemos verificar aí que o continente africano é praticamente cortado ao meio pela linha do Equador, tendo a maior parte de sua área localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, você pode observar aqui os tipos de clima que eu vou ter no continente africano, né? Equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo, altas montanhas. Assim também como na vegetação, você pode observar floresta tropical e equatorial, savana, estepe e pradarias, vegetação mediterrânea e o deserto, como você pode observar aqui, Saara, tá certo?
Então, localizado na porção norte da África, o Saara é o maior deserto da Terra. Então, você pode observar ele bem aqui nessa imagem, tá? Já na costa sudoeste do continente, encontramos o deserto da Namíbia, cuja existência está diretamente relacionada à presença da corrente marítima fria de Benguela. As áreas de clima semiárido ocorrem ao longo da faixa de transição entre o deserto do Saara e as áreas de clima tropical localizadas na porção sul. Portanto, como podemos observar nesses mapas, as vegetações de deserto, estepes e pradarias ocupam uma grande parte da porção norte, pois estão sob a influência desses dois tipos climáticos, isto é, os climas semiáridos e desérticos. Passando aqui para a página 361, nas extremidades do continente, em áreas ao longo de porções da costa do Mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico, verifica-se o clima e a vegetação mediterrânea. Em áreas próximas à linha do Equador, no oeste do continente, predomina o clima equatorial, com chuvas abundantes que propiciam a formação de florestas, como a floresta tropical pluvial do Congo, com características semelhantes às da floresta amazônica. As grandes elevações das escarpas do Vale do Rift são obstáculos aos avanços das massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico em direção ao leste. Nessa imagem aqui, você pode observar a vista de parte de floresta tropical no Congo, tá? A floresta do Congo é a maior porção de floresta tropical pluvial do continente africano e a sua vegetação densa possui grande biodiversidade, tá? Consequentemente, no Planalto dos Grandes Lagos e ao longo do Vale do Rift, o clima é mais seco do que em áreas do oeste da África, que se situam na mesma faixa latitudinal, tratando-se de um clima tropical com estações de chuva e seca bem definidas. O tipo de vegetação predominante nessas áreas é a savana. Então, você pode observar nessa imagem a savana africana, tá? Que apresenta diferentes tipos de plantas de acordo com a disponibilidade de água, sendo caracterizada aí por vegetações arbustivas e árvores isoladas. A savana possui grande biodiversidade, incluindo grandes mamíferos como os elefantes, que você pode observar aqui nessa imagem, tá certo? E por aqui nós encerramos a primeira parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.